Bom, minha rapaziada, mais uma vez chegando aqui no canal e mais uma vez para atualizar a negociação entre Inter e Tite, porque o Inter tá ganhando um concorrente forte na parada. O Inter estava muito otimista nas últimas horas que conseguiria fechar com o Tite. Porém, aconteceu uma novidade na negociação e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora, tá? Tem o Cruzeiro na parada, clubes do exterior, tem o executivo mais próximo do Inter neste momento e não é o Fabinho Soldado, ou seja, tem muito pra gente falar nesse conteúdo. Eu vou lembrar pra tu te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações aqui no canal, e esse conteúdo sempre com o apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá? A gente terminou há pouco aqui o nosso AM Colorado de segunda a sexta, eu, Tiger Junk, Lucas Colar e Douglas Demoliner, das 9h30 às 11h, e durante o programa algumas informações vieram de Belo Horizonte, algumas confirmações importantes que colocam o Cruzeiro como principal concorrente do Inter nesse momento pela contratação do Tite, tá? Para quem não acompanhou, ontem o Cruzeiro foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians avançou à final, o que foi bom de certa forma, porque tirou o Corinthians da concorrência, e desses três times, Corinthians, Cruzeiro e Inter, o Corinthians é o clube que mais tem apreço do Tite e tem mais relação com o Tite, porque ele foi multicampeão por lá, ganhou 2 brasileiros, ganhou Libertadores, Mundial, diversos campeonatos paulistas. Então a relação do Tite com o Corinthians é maior do que a relação do Tite com o Inter, e a relação do Tite com o Inter é maior do que a relação do Tite com o Cruzeiro, que hoje ela inexiste ainda, tá? Só que, com a eliminação da Copa do Brasil ontem nas semifinais nos pênaltis, foi confirmado o desligamento do Leonardo Jardim, técnico português do Cruzeiro, que pela vontade do Cruzeiro seguiria no clube para a próxima temporada. Só que o Leonardo Jardim deve anunciar a sua aposentadoria do futebol. Então ele comunicou à direção do Cruzeiro que estava deixando o clube, o Cruzeiro oficializou isso na manhã desta segunda-feira, e aí a equipe, que é comandada por uma SAF do Pedrinho Lourenço, dono dos supermercados BH, o Cruzeiro tem muito dinheiro hoje investido no futebol, nesse segundo ou terceiro ano do Pedrinho Lourenço por lá, o Cruzeiro tem o nome do Tite na pauta. O nome do ficha 1 era o Arthur Jorge, ex-técnico campeão da Libertadores pelo Botafogo, que está no Al Rayyan do Catar. Inclusive ele treina o Wesley, ex-jogador do Inter por lá. E o ficha 2 era o Tite. E o Cruzeiro agendou uma conversa com o Tite. Pelo que o pessoal lá em Belo Horizonte está trazendo, o Cruzeiro ainda não descarta o nome do Arthur Jorge ou o nome do Martim Anselmi, que trabalhou no Inter, foi auxiliar do Miguel Angel Ramírez, depois seguiu a carreira solo de treinador, foi campeão da Sul-Americana no Del Valle, estava no Porto recentemente, quase fechou com o Atlético Mineiro nesse ano de 2025, e também se falava do nome do Paulo Pesolano, que já treinou o Cruzeiro uruguaio, que treinou o Valladolid e agora estava na Inglaterra, na Premier League, no Watford, tá? O Tite é um dos nomes da lista do Cruzeiro. Só que a informação que vem de BH é que os jogadores do Cruzeiro querem o Tite e estão fazendo essa força. Isso impacta no Inter. É importante colocar, o Inter foi o único clube que fez proposta pelo Tite. O Cruzeiro não fez oferta, o Cruzeiro vai conversar primeiro com o Tite. É a primeira conversa entre Cruzeiro e Tite, e o Tite vai ouvir a Raposa, vai ouvir o Pedrinho Lourenço, tá? Ainda existe, pelo que eu consegui conversar há pouco com algumas pessoas, e é importante colocar que foi um contato muito recente do Cruzeiro com o Tite para agendar essa conversa, então isso ainda está chegando no bastidor do Inter, mas a única pessoa que eu consegui conversar do Inter, ela disse, cara, seguimos otimistas porque a conversa do Abel com o Tite foi boa, mas a gente sabe que entrando um Cruzeiro que tem dinheiro na briga, pode ficar mais difícil, mas o Inter ainda está otimista. O que foi dito pelo Tite pro Abel? Gostei do que conversamos sobre projeto, e aí eu vou conversar com a minha família e te digo, se tiver tudo ok, a gente discute aí questão de contrato e salário para fechar com o Inter. A questão é que o Tite ainda não deu esse ok pro Abel. Ele tinha dado um prazo entre domingo e segunda. Hoje essa informação foi atualizada, que o Tite tem até terça para responder o Inter. Então, fica claro que o Tite estava esperando novas procuras também, não só a do Inter. Por exemplo, na informação do PVC, o Paulo Vinícius Coelho, o Tite estava esperando ver, se surgiria um outro clube da Europa interessado nele. Até o momento era só o Besiktas da Turquia. Até o momento não surgiu nada da Europa.
mas surgiu do Brasil. Tem 2 clubes hoje basicamente disputando o Tite. O Inter que fez a proposta e o Cruzeiro que vai ter uma conversa com o Tite hoje. É torcer para que essa conversa não seja tão boa assim. De fato, é torcer para que isso aconteça. E lembrando, né? O Cruzeiro ainda tem o Gabigol por lá. O Gabigol e o Tite não têm uma boa relação. O Gabigol falou quando ele saiu do Flamengo que ele não foi respeitado em todos os anos que ele teve vitoriosos no Flamengo por um treinador, que foi o Tite. Os dois não se dão, não fecham. Tanto que teve uma fala bem constrangedora do Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e do Gabigol na apresentação do Gabigol. Olha só. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, não, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Gabigol aqui. Pô, gente, não sei se o Tite é de guardar mágoa ou não. Olhando pelo lado do Inter é torcer que sim, né? Mas essa fala aconteceu no início do ano, quando o Gabigol foi apresentado lá na Toca da Raposa. Claro, o Gabigol perdeu o pênalti ontem, já se fala sobre o Gabigol sair do Cruzeiro, mas não tem nada acertado pra isso. Como é que vai ser? Vai contratar o Tite depois do que o presidente do clube falou e tendo o Gabigol, que é o teu maior salário, maior contratação, uma das maiores contratações da história do Cruzeiro? Acho curioso. Enfim, o que eu posso dizer pra vocês, tá? O Inter segue confiante de que vai ter um ok do Tite, mas é importante colocar, não tá fechado. E não estando fechado, isso abre margem pra muita coisa acontecer, tá? Eu não sei se nas próximas horas o otimismo do Inter talvez não caia com essa conversa que o Tite vai ter com o Cruzeiro, que aí, em questão de projeto, me parece um projeto mais estruturado do que o do Inter. Vamos torcer para que ainda assim o Tite priorize o Inter, né? E vamos aguardar. Sobre o executivo, tá? O Lucas Colar até trouxe a informação hoje pela manhã no AM Colorado sobre o Alex Brasil, tá? Que é hoje o executivo mais próximo do Inter. Por quê? O Fabinho Soldado, que estava para sair do Corinthians, ele conta com um apreço muito grande do grupo de jogadores do Corinthians. Então, por conta disso, pode acabar ficando por lá. O Alex Brasil é um executivo que trabalhou muito mais em clubes menores do que clubes grandes. O clube grande que ele trabalhou foi agora no Corinthians, conduzindo as categorias de base do clube paulista. Ele foi muito vitorioso no Criciúma, conquistou o campeonato estadual e acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele trabalhou no Confiança, no Vitória, na Ponte Preta, no Paraná, no Curitiba, no Paysandu, no Portimonense de Portugal, no Caxias, aqui do Rio Grande do Sul, e no Londrina, tá? Ele possui cursos de gestão da CBF, é formado em educação física, trabalhou como um scout técnico do Parma, da Itália, o Alex Brasil, então é um cara conceituado, mas é um nome de menos estofo do que talvez a gente esperava para assumir essa pasta de executivo de futebol do Inter. Vamos aguardar, mas o Alex Brasil é um nome que tem esquentado também dentro dos bastidores do Inter. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, eu volto na medida do possível para atualizar principalmente a negociação entre Inter e Tite. Se tiver alguma mudança, a gente vai trazer aqui no canal, tá? Um beijo, um abraço e até daqui a pouco.